dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui, não vou ler o 10 e 11 não. Eu senti no meu coração de trazer essa palavra, na verdade, ainda na igreja anterior. O Espírito Santo tinha me tocado de que em algum momento o pastor ia me dar uma oportunidade e era para trazer essa palavra. Mas eu fui pega de surpresa assim, pra falar a verdade. Só que o Espírito Santo me lembrou. Porque eu tenho falado muito da minha nova caminhada com Deus, de quando eu me afastei, de quando eu voltei. E quando eu tenho estudado a Bíblia esses meses para cá, o Senhor tem falado muito comigo em 1ª e em 2ª Tessalonicenses, principalmente nessa aqui, capítulo 5, porque eu não estava vigiando muito acerca de algo que eu não tinha reparado nunca, nem quando eu tinha me batizado, tipo 8 anos atrás. Que muitas vezes eu não vejo a bênção de Deus chegar na minha vida. E eu não sei se isso acontece com os irmãos também, porque às vezes eu estou tão fissurada, não, glória a Deus, eu já ultrapassei isso, mas às vezes eu estava tão fissurada em uma determinada bênção, em alguma coisa que eu queria, que Deus fazia nas demais áreas da minha vida, Deus entregava nas demais áreas da minha vida, e eu não recebia, assim, eu não via, e eu ficava entristecida, ficava com o coração contrito, porque aquela área que eu queria não estava andando. E o Senhor me mostrou muito isso naquela época, e eu passei a vigiar desde então a partir disso, porque eu oro muito a Deus quando alguma coisa acontece. Por exemplo, eu estava vindo pra cá, eu fui me despedir da minha mãe falou que eu não era normal, porque eu frequentava a igreja, porque ela fala isso sempre mesmo. Aí eu não fico triste com essas coisas, porque na verdade eu sempre faço uma oração em espírito, e o Senhor sempre me mostra aquilo que o Senhor já tem acrescentado na minha vida. Por exemplo, muitos familiares meus já estão se convertendo, e a minha mãe mesmo fala que eu não sou normal, mas ela frequenta a igreja evangélica lá em Recife, que é onde ela mora. Ela já veio aqui 2 vezes. É uma coisa assim de louco. Então assim, se fosse antigamente, ela ia falar isso, eu ia chegar aqui na igreja, ia ficar chorando, sabe, ia ficar atenta ao celular, porque ela com certeza ia ficar me ligando, que o inimigo já sabe que eu ia ficar atenta ao celular, então ela ia ficar me ligando, eu ia ficar saindo toda hora. Não sei se o pastor lembra, eu era assim, com mais ou menos 15 anos, eu saía de 5 em 5 minutos da igreja, porque minha mãe ficava me ligando, eu ficava chorando, porque ela ficava me esculachando porque eu estava na igreja, sei nem para que eu atendia, mas enfim. E hoje em dia eu consigo ver essa situação e consigo ficar feliz por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida em outras áreas, porque na verdade o Senhor tem trabalhado muito na minha vida, muito. Então não importa se a minha mãe não está me chamando, está dizendo que eu não sou normal, se para ela eu sou louca, melhor ainda, né? Como diz a palavra do Senhor. Mas isso não importa mais. E o Senhor tem tocado muito isso no meu coração com o Espírito Santo, e eu acho que isso se aplica a todos nós, na verdade. Eu acho que é uma libertação, eu acho que é difícil, pelo menos para mim foi muito difícil. Eu consegui ultrapassar essa questão. Hoje em dia, muitas coisas que me deixavam entristecidas não me deixam nem 1% triste, não dá nem aquele frio na barriga, sabe? Nem aquela pulada de batimento no coração. Nem isso acontece mais. Muitas coisas que assim, até alguns meses atrás acontecia, comentários, alfinetadas, porque eu acho que quando eu comecei a vigiar nesse ponto da minha vida, eu comecei a primeiro, quando acontecia alguma coisa ruim, eu fazia questão de enxergar alguma coisa boa que Deus havia feito, sabe? Naquela semana, naquele dia, alguma coisa assim. Eu creio que o Espírito Santo foi cuidando disso para mim, dentro de mim, internamente, sabe? As alfinetadas realmente não me afetam mais. Qualquer coisa que aconteça na minha casa, eu era muito estressada, tipo, ficava sem internet, eu ficava super estressada. Não me afeta mais, e eu tenho consciência de que foi porque eu comecei a vigiar nessa área da minha vida. Então foi uma libertação para mim, que durante muitos anos mesmo eu não consegui ter, o Espírito Santo não conseguiu operar em mim, porque eu não abri o meu coração para o Espírito Santo trabalhar, eu não enxergava que em determinado ponto da minha vida eu não estava vigiando. Aí Deus tem falado muito isso comigo, e é isso que eu queria trazer para a igreja. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho falado muito isso, a gente valorizar o que Deus tem feito, está fazendo. Dá valor a tudo que Ele faz, que Ele é para nós, para a nossa vida.
para a nossa família. Amém? Tem hora que não acontece, né? Você está falando certo mesmo. Tem hora que não acontece o que a gente quer. Aquilo ali não acontece. Não é nada não. Vai acontecer já já. Fala para quem está do lado. Não é nada não. Vai acontecer já já. Às vezes a gente fica querendo descobrir o que Deus não está fazendo. Então eu estou falando, não é nada não. Vai acontecer já já. Vai acontecer já já. Pastor Neto. Vai acontecer já já. Amém. Glória a Deus. Graças nós te damos, ó Deus, por mais uma noite, por mais um culto. Queremos aqui, meu Pai, entregar as nossas vidas, ó Deus, diante, meu Pai, da Tua presença. Te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, possa, Deus, ministrar, meu Pai, através da revelação que o Senhor já tem colocado em nossos corações. Eu te peço, ó Deus, retira neste momento, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa interceder, meu Pai, como a Tua palavra diz, com gemidos, ó Deus, em prol daqueles, ó Deus, que precisam, meu Pai, e eu sou um deles, ó Deus, de ouvir, entender e compreender, meu Pai, a genuína revelação, meu Pai, do Teu querer sobre nossas vidas. Porque nós acreditamos que a Tua palavra, meu Pai, é a Tua boca. É a bendita revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Deus, acampa com Teus anjos neste redor, nos guardando, nos protegendo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. O texto que eu estava lendo esses dias. 1 Coríntios capítulo 9. Logo no capítulo 9 tem um subtítulo, né? Entre o versículo 14 e o versículo 15, que fala a respeito do atleta de Cristo, ou atleta cristão em algumas linguagens. Mas tão somente eu quero me reter nos versículos 23 ao versículo 26. O 23 diz assim, isso é breve devido ao horário. O 23 diz assim: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar um corpo corruptível, uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. É um texto que Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo utiliza aqui de palavras, fazendo uma analogia para aqueles que se converteram, que já se renderam e reconheceram a Cristo como Salvador. Ele pega a característica do atleta, daquele que disputa, daquele que tem um alvo, e ele faz uma comparação entre o atleta secular e o atleta cristão. Nós estamos vendo e observando as Olimpíadas, que é no nosso país e no nosso estado, por exemplo, e tudo está voltado para as Olimpíadas. Por onde você olha e observa, você vai identificar alguma coisa mostrando e relatando sobre as Olimpíadas. E as Olimpíadas são recheadas de atletas e delegações, comissões técnicas e muitas outras coisas. E a mídia secular, ela faz
o seu papel em função disso, para que esses atletas sejam reconhecidos por quem está em casa assistindo a sua TV. E Paulo diz no versículo 24 que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. A disputa de um atleta é uma disputa que envolve uma preparação, e nessa preparação, no final do seu torneio, que vai ser um objetivo, um desafio, infelizmente todos não vão ganhar, todos não vão desfrutar da mesma alegria, todos não vão desfrutar do mesmo objetivo, todos não vão desfrutar do mesmo sucesso, da realização. Apenas um vai desfrutar daquilo que almejou. E ele diz que todos vão correr em torno do estádio, mas na verdade um só leva o prêmio. E é uma realidade na maioria dos esportes. E além do mais, além de eles levarem um prêmio, eles vão receber algo corruptível, algo que um dia facilmente pode ser esquecido. Hoje você pode ser altamente evidenciado, reconhecido, aplaudido, mas amanhã, falando a respeito do atleta, tudo isso pode ser facilmente esquecido. Porque enquanto você está sendo evidenciado, enquanto a mídia está te mostrando, enquanto todos estão vendo as suas qualidades sendo postas, eles vão contemplar aquilo de melhor na sua vida. Mas Paulo está falando que tudo isso não é papel nosso, porque tudo isso é um processo a qual um dia vai se corromper, vai ser algo corruptível. Nós, porém, ele vai dizer que nós vamos desejar e devemos desejar algo incorruptível, algo que é eterno, algo a qual ninguém pode tomar de nossas vidas. E Paulo vai fazer essa analogia do cristão, do evangélico, sendo um atleta. E nós sabemos que para um atleta ser um atleta ou se tornar um atleta, envolvem algumas coisas. Antes de ter o talento, um atleta, para ser um atleta, ele precisa de descobrir o que ele quer fazer. E quando ele descobre o que ele quer fazer, ele vai ser levado, conduzido a um lugar para que ele venha se aperfeiçoar daquilo que um dia ele começou a fazer. Ele vai ter que arrumar um lugar para treinar, ele vai ter que arrumar um lugar para se preparar, para aprender mais. E quando ele começa a aprender, ele vai receber uma instrução vindo de um técnico. E quando ele começa a receber a instrução de um técnico, ele vai receber uma preparação dos preparadores físicos, porque todo atleta precisa de ter preparadores físicos. E depois ele vai receber o que todo atleta que está iniciando procura, que são os patrocínios. Alguém que invista nele, alguém que acredite nele, alguém que reconheça e acredite no sonho dele no futuro. E quando Cristo nos enxerga, quando Cristo nos faz, através da palavra, entendermos que nós somos um atleta caminhando ao rumo da salvação, Deus não nos compara em forma alguma
como aí fora as pessoas fazem a divisão, a separação entre o atleta profissional e um atleta amador. Porque nós acreditamos que Deus não nos chamou como amador. Porque o amador, eu acho que todo mundo aqui já praticou algum tipo de esporte quando era mais novo ou pratica até nos dias de hoje. Os homens, por exemplo, é normal brincar de futebol. E quando passa a idade, arrumam um horário, pegam as pessoas conhecidas, marcam uma data na semana, ou quinzenal, ou mensal, para todos se reunirem e jogar 2 horas ou 4 horas de futebol num determinado local marcado. E existe um outro grupo de amadores que colocam um campeonato mesmo. Mas como o nome já diz, eles são amadores. Eles vão brincar, vão se divertir, vão até se vestir como um profissional. Mas na verdade eles vão jogar, conhece as regras do profissional, conheceram as orientações que um profissional levou, mas eles vão continuar sendo a vida inteira amador. O amador ele não ganha nada. O amador ele não chega a lugar algum. E Deus não nos chamou como amadores. Deus nos chamou como profissionais. Como alguém que tem um objetivo traçado. Foi lido aqui Mateus 24, versículo 13, que diz a respeito dos últimos dias. E o versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. O atleta, para ser atleta, ele tem que ser decidido, ele tem que ser determinado, ele tem que ser influenciado por alguns e depois tem que pegar aquela influência e aplicar na sua própria vida, com rumo, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, para não perder o foco, porque Deus nos chamou para receber uma coroa incorruptível, eterna. E aqui nós poderíamos fazer várias comparações entre o atleta secular e o atleta cristão, ou soldado de Cristo, como melhor queira entender. O atleta secular, ele precisa do local para treinar. E aquela pessoa que foi resgatada por Cristo precisa de um lugar para aprender, precisa de um lugar para orar. E que lugar é esse? É a igreja. Ele precisa de ter uma igreja. Para quê? Para orar, para aprender, para entender, para interagir, para escutar e para se aprofundar. E assim como um atleta precisa de um técnico, o crente precisa de um pastor. Assim como um atleta que está se preparando, treinando, ele tem um técnico, o obreiro precisa de um pastor para ouvir, para entender, através de uma palavra ministrada, o que ele deve fazer. Um atleta, propriamente dito, ele não é às vezes muito próximo ao seu técnico. Às vezes um atleta não frequenta a casa do técnico. Às vezes um atleta não tem nem um telefone celular do técnico. Mas tudo quanto o técnico fala, ensina, o atleta que quer botar em prática a sua carreira, a sua vida, ele guarda no seu coração e treino após treino ele coloca em prática tudo quanto o seu
desculpas tais como: eu não tenho muito contato com o pastor, eu não tenho muito tempo, e nem o pastor tem muito tempo para conversar ou para estar comigo. O necessário nós já temos, que é ouvir e entender a palavra de Deus através de alguém que foi instituído por Deus para nos ensinar a ter um foco, um objetivo, um crescimento em nossas vidas rumo à coroa incorruptível. Um atleta, para ser um atleta, precisa de um lugar, de um técnico e precisa também de um preparador físico para a sua vida, porque ele é um atleta. E um obreiro precisa de uma igreja, de um pastor e também de um preparador para a sua vida. Quem é o preparador do homem e da mulher que se converte? É tão somente o Espírito Santo de Deus. É o principal, é claro. Mas assim como tem alguém para preparar a vida de um atleta secular, em nossa conversão, se nós fizermos uma retrospectiva aos mais velhos aqui na fé, Deus sempre enviou pessoas para nos preparar, para nos discipular, seja no trabalho, seja em casa, seja com relacionamento, pessoas que foram porta-vozes de Deus em nossas vidas. Quem escreveu esta carta também teve um preparador em muitas ocasiões em sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus separou Paulo e Barnabé para a obra. Barnabé era mais velho do que Paulo, era mais antigo em sua caminhada do que Paulo. Paulo se converteu depois, ele era Saulo, e muitos tinham medo de Saulo, porque conheciam quem ele era. E quando Saulo se converte, se transforma em Saulo, Deus chama ele para anunciar e para pregar a palavra. E Barnabé é uma espécie de avalista. Ele dizia: não, eu vou trazer ele aqui, mas ele está diferente. Deixa ele pregar, deixa ele falar, deixa ele participar. Quantas vezes Deus nos chamou para um ministério e Deus sempre nos trouxe para próximo de nós pessoas para abrir a porta de casa, para orar por nós, para interceder por nós. Pessoas, às vezes, altas horas da noite, que nós ligávamos e a pessoa atendia e sempre tinha uma palavra de conforto e uma oração para fazer por nossas vidas. Quem aqui já desfrutou disso? Eu acredito que muitas pessoas já desfrutaram disso, porque Deus, Ele, quando nos separa, Ele separa também preparação, uma preparação através de pessoas. Um dia você foi preparado, outro dia você vai ser chamado por Deus para ensinar e para também discipular outros a não desistirem, a não largarem do foco. Um atleta, para ser um atleta, ele tem o lugar para treinar, o seu técnico para instruir, a preparação técnica para dar suporte a ele, e também tem, quem está vendo, acompanhando as Olimpíadas, por exemplo, na ginástica olímpica, aquelas meninas quando disputam, você vê uma senhora com o casaco do Brasil, que é uma psicóloga, na verdade, é uma espécie de conselheira, porque existe uma preparação durante 4 anos. 4 anos você acredita que tudo vai ser perfeito, que você não vai errar nada, que você vai tirar aquilo de letra, e que você vai honrar o teu país, que você vai fazer bonito diante das câmeras, diante da mídia, diante do mundo. Mas quando você
naquele cenário a pressão é grande. Você já entra agora obtendo a realidade de fato diante dos teus olhos, que você não pode errar, que você não está ali para errar. E como ser humano, às vezes a perna treme, a insegurança bate, o medo vem, e uma menina cai, escorrega, perde ponto, a lágrima desce, e quando acaba a apresentação dela, sempre chega alguém e ampara e diz: olha, não tome essa culpa sobre a sua vida. Muitas vezes na caminhada espiritual, Deus está precisando de pessoas assim, não que aponte, mas que te pegue no colo